Salmo 91, como eu estava dizendo, talvez seja conhecido seu, você já foi em algum canto, ou até mesmo na sua casa, e que a Bíblia, a palavra de Deus, costuma ficar aberta exatamente nesse salmo. Você já entrou em algum veículo, talvez, e você reparou que tinha ali uma Bíblia com alguma coisa prendendo as folhas para não sair daquele lugar, com o Salmo 91 aberto. Esse salmo, de fato, que alguns consideram a porta de entrada da Bíblia Sagrada. Eu quero já iniciar as palavras, antes de lermos até o texto, dizer para você que a Bíblia se torna a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não se torna, tem muito cuidado com isso hoje, né? Mas ela apenas aberta, ela não tem poder. O poder da palavra de Deus está em quando nós a lemos, quando nós a compreendemos, quando nós a recitamos. Não existe nenhuma mística, se alguém ensinou isso a você, de que abrir os salmos, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, vai tornar a sua casa abençoada. Me permita frustrá-lo nessa noite, nas minhas palavras iniciais aqui, dizer que não. Isso por si só não garante nenhuma bênção especial da parte de Deus. Mas uma vez que ela é aberta, lida e explicada, creio de fato que ela é poderosa para alcançar corações, e essa é a minha oração nesses minutos que nós temos para refletirmos na palavra de Deus. Eu vou ler apenas o primeiro e o segundo versículo. Você deixará a Bíblia aberta, como deve ser sempre ao ouvir uma mensagem, mas porque podemos usar a continuidade desse capítulo com 16 versículos. Diz a palavra de Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Algumas versões traz a versão onipotente, outras versões vai dizer o Todo-Poderoso, e o tema da nossa reflexão é o poder de Deus. Nós temos já algumas semanas, irmãos, falado, refletido sobre alguns atributos de Deus, alguns atributos comunicáveis, outros incomunicáveis. No caso de hoje, nós queremos falar desse atributo de Deus, de ser o Todo-Poderoso, de ser onipotente, de ter todo o poder, como esse atributo que pertence apenas ao Deus Criador das nossas vidas. O Salmo 91 revela que Ele tem poder. O próprio Jesus Cristo declarou naquele texto tão conhecido, como nós falamos sobre missões, que todo poder me foi dado nos céus e na terra. Porque o Cristo entre nós era o próprio Deus. Jó, na sua experiência, depois de passar por algumas lutas assim, que nenhum de nós gostaríamos de passar, ele chegou ali no finalzinho do livro de Jó à conclusão de que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Salmo 91, irmãos, fala dessa certeza de que servimos a um Deus onipotente, um Deus que tem todo o poder, poder nos céus, poder na terra, poder sobre as trevas. A palavra onipotente, irmãos, nos dá da sua origem latina, de dominus, que vai dar origem, inclusive, à ideia de dinamite, de algo que de fato é grande, que causa um bom sentido de potencialidade. A palavra designada como onipotente aqui, pelo salmista, literalmente para diferenciar no seu ambiente, na sua realidade contextual, histórica, diante da possibilidade da prática da adoração de tantos deuses,
Esse salmo ele não tem autoria direta. A gente imagina que todos os salmos são de Davi, já aprendemos que não, mas há um consenso entre a maioria por parte dos estudiosos, teólogos, que esse foi um salmo escrito por Moisés, escrito num período, quem sabe, da peregrinação no deserto, quando passava por perigo, quando de fato enfrentava a realidade da possibilidade de ser atacado pelo inimigo, da incerteza do futuro, diante da possibilidade de encarar doenças, diante desse contexto de luta, é que esse Salmo 91 vai ser composto. E ele usa algumas palavras aqui, irmãos, além de onipotente, mas ele usa a ideia de que, do descanso, ele usa a palavra habitar, ele usa a palavra refúgio, e isso porque eu fiquei confiar, apenas porque eu estou me baseando nessa palavra, apenas do verso 1 e 2. Habitar, descansar, refugiar ou refúgio, confiar. Ele diz que aquele que entende ser Deus, o onipotente, tem um comportamento, irmão. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre o onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Eu não sei em quem você tem confiado nos últimos tempos, e vivemos um tempo de total desconfiança. Já não confiamos mais há algum tempo no poder público, nos representantes políticos, já não confiamos mais, enfim, em pessoas, não confiamos naquilo que as pessoas falam, dizem, mas quando se trata da nossa relação com Deus, irmãos, se faz extremamente importante colocarmos de fato toda a nossa confiança naquele que tem todo o poder. Você pode dizer amém? Num tempo de tantas incertezas, num tempo de tanta insegurança, assim como era o tempo do qual o texto foi escrito, do qual o texto foi inspirado, nós podemos certamente perceber que a palavra de Deus continua atual nas nossas vidas. A palavra de Deus nos chama, irmãos, a confiarmos, a nos refugiarmos, a fazer da presença de Deus um lugar para nos escondermos, para nos protegermos. A palavra de Deus nos chama a habitarmos, a palavra de Deus nos chama a descansarmos. Isso nos dá a ideia de que, de fato, quem conhece o poder de Deus, ou quem conhece o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, irmãos, não teme mal algum. Ou como diz o salmista em um outro salmo, não temerá mais notícias. Na última quarta-feira nós refletimos aqui sobre uma nação verdadeiramente feliz, tendo em vista que hoje, 7 de setembro, se comemora no nosso país a chamada independência do nosso país. E eu trazia ali para aqueles irmãos que estavam aqui na quarta-feira, a palavra de que é em Deus que nós precisamos colocar nossa confiança, irmãos. Somente em Deus nós devemos colocar nossa confiança. O Salmo 91, irmãos, é a voz, ou é a oração, que precisa ser não apenas recitada, não apenas colocada na estante, não apenas colocada no carro, mas que precisa ser vivenciada e declarada, especialmente, primeiramente, por aqueles que declaram servir a esse Deus
Todo-Poderoso. O Salmo 91 nos assegura, irmãos, que se queremos estar protegidos, que se queremos um bom lugar para habitar, se queremos ter segurança, se queremos pôr a nossa confiança em um lugar seguro, não há outra opção se não fazermos isso diante do Deus Todo-Poderoso. Se você olhar a sua Bíblia, você vai ver os Salmos, ele tem algumas divisões, na verdade, e os estudiosos fazem isso para facilitar o entendimento. E do 1 ao 2, eu peguei esse trecho, porque os estudiosos, os teólogos, os comentaristas bíblicos falam que esses dois primeiros versículos expressa a confiança do homem de Deus, no caso, entendendo ser aqui o escritor Moisés, que precisa ser também a nossa confiança, irmãos. Do versículo 3 ao 8, se você tiver cuidado depois de ler, você vai ver ele relatando as ameaças, ou os seus medos. Do 9 ao 13, ele vai ser até mais pontual com relação a esses medos diante do inimigo que era real. Do 14 ao 16, nós vamos ver ele expressando, já agora, ou Deus falando, literalmente, que livraria, que protegeria. E do 14 ao 16, irmãos, Deus literalmente declara, ou ele declara a presença desse Todo-Poderoso na nossa vida. A palavra de Deus hoje, irmãos, é objetiva ao nosso coração, para nos fazer lembrar aonde devemos habitar, em quem devemos nos refugiar e aonde devo colocar a minha confiança. A habitação, a confiança e o lugar seguro precisa ser diante da sombra do Deus onipotente. Só um Deus que pode ser declarado onipotente, irmãos. Esse Deus é o Deus criador das nossas vidas, criador dos céus e da terra, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus que decidiu, o Emanuel, que decidiu estar conosco, que decidiu resgatar a sua própria criação. E esse salmista, esse salmo, certamente pode trazer ao corações de cada um aqui presente hoje, aqueles que nos acompanham ou que pode ser alcançado pela transmissão, eu diria a segurança, a proteção e a confiança. Porque esse salmo, irmãos, ele nos fala de acolhimento, ele nos fala de sustento ou de proteção, ele nos fala de sustento, nos fala de proteção, nos fala de acolhimento. Força, segurança, refúgio, há poder no nome de Deus, do Deus, de fato, El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder sobre as suas mãos, aquele que, por sua voz, tudo se criou, tudo se fez, e nada, diz o texto bíblico, do que foi feito, não foi feito segundo a sua poderosa mão, ou diante da sua poderosa palavra. Há atributos de Deus, irmãos, como eu falei no início, que são comunicáveis, o amor de Deus, ou que são comunicáveis, mas outros, esses são exclusivos de Deus. E a onipotência, o ser onipotente, assim como a onisciência e a onipresença, esse pertence ao Deus do qual nós servimos. Por isso quero trazer para você, guardar no seu coração, levar para a sua semana essa palavra de forma que você possa aplicar à sua vida. Quando o texto fala, irmãos, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, o autor bíblico está se referindo ou restaurando a importância de se estar em comunhão com Deus. Habitar significa ficar. Nós temos pensado sobre isso diante do nosso tema do ano.
E esse habitar aqui é viver em comunhão com Deus e, consequentemente, com o seu povo. Se por um lado nós, na quarta-feira, levamos aqueles que aqui estavam a pensar e corrigir de que nós devemos pôr a nossa confiança unicamente no Senhor, nós precisamos, como povo de Deus, nos lembrarmos de que é na presença do Senhor, é na comunhão desse Deus, do povo que serve esse Deus onipotente, que nós precisamos literalmente descansar, amém, irmãos? Descansar não é um chamado a sermos omissos, descansar não é um chamado, irmãos, a não termos a nossa participação, descansar não é um chamado a sermos covardes, preguiçosos. Descansar significa entregar por inteiro e por total o controle das nossas vidas, os nossos medos, a nossa desconfiança, a nossa insegurança diante de um Deus que é todo poderoso, ou que tem todo o poder, amém, irmãos? E esse Deus nos acolhe, esse Deus todo poderoso, irmãos, acolhe o seu povo, e faz que o seu povo se sinta em segurança, se sinta protegido, mas Ele não só acolhe, como Ele protege, Ele não só acolhe, como protege, como Ele sustenta. O verso 2, irmãos, o verso 1, geralmente é o mais citado, mas é o verso 2 que é mais pessoal ainda, para que eu e você possamos declarar diante do Deus do qual nós servimos. Diz ao Senhor. Quem é que diz ao Senhor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não só habita, mas descansa, ou seja, literalmente, sabe, vive em paz, diz, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. É tempo de restaurarmos, irmãos, uma exclusividade de adoração. É tempo de voltarmos a colocar Deus como o único Deus a ser adorado por nós. Deus tem todo o poder, irmãos. Tudo está sobre o seu olhar, tudo está sobre as suas mãos. Seu poder é total, desde a criação até os dias finais. O poder é dele, pertence somente a Ele. Por isso eu e você somos chamados a confiarmos, a nos refugiarmos, a fazer dele de fato esse Deus único, porque o poder de Deus, irmãos, a certeza de servirmos a um Deus onipotente, ou o poder de Deus, nos traz segurança, amém, irmãos? No meio de tanto desespero, o poder de Deus nos faz seguir a jornada, mesmo diante de tanto medo. O poder de Deus nos alcança todos os dias da nossa vida, irmãos. O profeta diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Habitar, descansar, confiar, refugiar-se. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida nessa noite, irmãos. Fazer desse Deus Todo-Poderoso o único e verdadeiro Deus a ser adorado, mas vivermos de forma confiante de que nele nós podemos nos refugiar, sim. E se nos refugiamos nele estamos seguros. Se nos refugiamos nele, na sua presença habitamos. Se nos refugiamos nele nós confiamos. E se nele nós confiamos, ele, de fato, a ele nós nos entregamos. Fique de pé. Nós vamos cantar. A equipe de louvor vai nos auxiliar.
Reconhecer a onipotência de Deus, queridos, é reconhecer que para Deus nada é impossível, amém? Reconhecer a onipotência de Deus é reconhecer que, mesmo em meio a um mundo tão desesperado, eu e você precisamos descansar nele. Reconhecer a onipotência de Deus, ou o poder de Deus sobre as nossas vidas, é confiar que, a despeito de toda e qualquer loucura, que a despeito das nossas lutas, das nossas fraquezas, enfermidades, perseguições, nós temos um Deus sobre as nossas vidas, e Ele tem todo o poder é dele. O poder de Deus nos alcançou, o poder de Deus quer nos alcançar, para nos trazer segurança, refúgio e proteção. Vamos louvar ao Senhor?